Então, hoje trago para vocês aplicações aqui no teorema de Pitágoras em quadrados. Então aqui nós temos um quadrado de vértices A, B, C e D, né? Ele tem uma dimensão, ou seja, ele tem todos os seus lados iguais. Nós já estamos cansados de saber disso, né? E todos os seus lados são iguais. Então aqui eu destaquei um ângulo de 90 graus, pois ele tem 4. Eu escolhi marcar esse ângulo onde está o vértice D, certo? Depois disso, eu tracei uma diagonal de A até C, mas também poderia ter sido a diagonal de D até B, certo? Então isso foi só qualquer uma das duas diagonais. Mas feito isso, depois de traçado essa diagonal, né? Depois de traçado essa diagonal, nós temos agora um segmento que é oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto, aqui no vértice D. Esse segmento tem um nome especial, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Percebam que aqui, ao traçar a diagonal, nós formamos um triângulo retângulo A, C e D, ou A, D e C, fechando em A novamente. Então, vamos trabalhar com esse triângulo de baixo, certo? Esse triângulo aqui. Então, sabemos que esse lado e esse lado são iguais. Nós podemos aplicar, né, pois estamos atrás da hipotenusa. Esses dois lados são os catetos, né? São os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, eles são catetos. Nós podemos calcular o teorema utilizando o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui A, aqui o lado, no caso do quadrado, L e L. Então, no quadrado não vai fazer diferença dos dois catetos B e C, tá? Aí, em todo caso, você pode chamar o B de o menor lado de B, se for um retângulo, ou se for somente um triângulo sem ter desenhado o quadrado, e o outro lado intermediário, né, que fica entre o tamanho do lado menor e do maior, que é a hipotenusa, de C. Ok? No caso aqui nós não vamos precisar disso. Então esse A eu vou chamar ele de D, porque é a diagonal do quadrado. Então nós vamos substituir no teorema de Pitágoras, né? Então a nossa hipotenusa é o D ao quadrado. E quem é nossos catetos? É o L ao quadrado mais L ao quadrado. Daí nós temos que L ao quadrado é igual D ao quadrado, né? Diagonal ao quadrado é igual L ao quadrado mais L ao quadrado, são 2L's ao quadrado. Daí nós temos que a diagonal é igual raiz quadrada de 2L ao quadrado. Então nós temos aqui na diagonal que o expoente do L pode ser simplificado com o índice da nossa raiz. Então o L vai sair e quem vai ficar do lado de dentro é somente o 2, né? Então nós temos que a diagonal de qualquer quadrado, né, é L raiz de 2. Lembrando que aqui nós temos uma multiplicação invisível, certo? Então vamos ver isso na prática, né? Aplicando valores para o lado desse quadrado. Pois bem, tomamos outro quadrado. Agora a diagonal foi traçada na contramão da outra, né? Eu escolhi a outra diagonal e nesse caso aqui é do segmento F até o H, ou do H até o F. E escolhi trabalhar com o outro ângulo retângulo à direita aí da sua tela, certo? E está no vértice G.
Então percebam então, né, que o segmento da diagonal, ele que está do lado oposto do nosso ângulo reto. Logo ele é a hipotenusa aplicando o teorema de Pitágoras. Então a hipotenusa nós vamos chamar de diagonal, certo? Então já sabemos que é um quadrado. Vamos utilizar cada quadradinho desse aqui dentro como uma unidade de área, tá? Então nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então nós temos um quadrado 6 por 6. Né? Quadrado, então, para calcular a área dele é 6 por 6. Mas nós queremos saber a medida da diagonal, ou seja, da hipotenusa desse metade desse triângulo, que é HGF. Então, para calcular essa diagonal, nós vamos utilizar novamente o teorema de Pitágoras. Então, substituindo valores, nós temos que A é D ao quadrado, que é igual a C ao quadrado, mais, 6 ao quadrado, desculpe, mais 6 ao quadrado. B e C, no caso do quadrado, tem os mesmos valores. Então, D ao quadrado é igual a 36, porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6, mais 36 novamente. Então, nós temos que a diagonal é raiz quadrada de 72, certo? Ou seja, a diagonal, nós precisamos agora fatorar o número 72, porque a raiz não é exata. Então, 72 dá para dividir por 2, que dá 36, por 2, que dá 18, por 2, que dá 9, por 3, que dá 3, e por 3, que dá 1. Então, nós temos uma fatoração de 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3 elevado a 2. Esse é o resultado da nossa fatoração. Então, nós vamos colocar isso dentro da nossa raiz. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, dentro da raiz, esse último 2 aqui não tem quadrado, né? Ele é só 1. Então, o nosso expoente vai sair com índice. O nosso expoente do 3 também vai sair com o mesmo índice. Então, quem vai sair da raiz é o 2 vezes 3. Então, a diagonal é 2 vezes 3, 6, raiz de 2. Então, percebam, né, que o 6 está multiplicando a raiz de 2. Foi o que nós encontramos no início dessa aula, que a diagonal de qualquer quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Então, percebam que no nosso quadrado aqui do nosso exemplo, né, o lado do quadrado tem unidade de medida 6. Né? Então, olha lá, cada traço desse nós vamos considerar uma unidade de medida. Então, nós temos 6 aqui na vertical, no segmento FG, e na horizontal, GH, também tem unidade 6. Então, percebam que o resultado, né, não precisava nem de ter calculado, depois que nós encontramos quem é a diagonal de um quadrado. Então, aplicando o teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal do quadrado, nós simplesmente podemos utilizar a fórmula da diagonal, que é o lado do quadrado vezes a raiz de 2, certo? Agora eu gostaria de utilizar outro valor sem ser contando as unidades. Então eu vou utilizar o mesmo quadrado. Um minuto. Pois bem, utilizando o mesmo quadrado, eu vou chamar agora os lados desse quadrado de 4 raiz de 2 e 4 raiz de 2 para todos os lados.
e a situação é a mesma. Nós queremos saber a medida da diagonal desse quadrado, que agora tem lado 4 raiz de 2. Pois bem, podemos utilizar o teorema de Pitágoras, pois a diagonal está aqui e ela é hipotenusa, né? E também podemos utilizar a fórmula da diagonal, que é L vezes raiz de 2. Então, percebam que a diagonal é igual o lado, que é 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, nós temos que a diagonal é 4 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, ou raiz de 2 ao quadrado, também vai dar o mesmo resultado. Então, nós vamos ter que 4 vezes raiz quadrada de 4 é 2. Então, a diagonal do nosso quadrado, né, de novas medidas é 8 unidades de medidas. Então, aí você pode usar centímetros, milímetros ou metros, né, o que for necessário aí para o seu problema. Então, mas se nós quiséssemos usar o teorema de Pitágoras, ficaria assim. Então, do lado de cá, d ao quadrado é igual a 4, só um minuto, vou ganhar um pouco de espaço. Então, aqui nós vamos usar a diagonal ao quadrado é igual a 4 raiz de 2 ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual a 16, pois 4 vezes 4 é 16, vezes o índice vai sair aqui, 2, certo? Mais a mesma coisa do outro lado, 16 vezes 2, vai sair, né? Então, nós vamos ter que a diagonal ao quadrado é igual a 32 mais 32, certo? Então, a diagonal é a raiz quadrada de 64. Portanto, né, a diagonal desse quadrado é de 8 unidades de medida. Novamente, né? Para trabalhar a raiz quadrada dentro de uma potência como base, né, ela dá um pouquinho mais de trabalho, dá um pouquinho de mais voltas aqui no teorema de Pitágoras, mas é uma saída, é uma solução boa, né? Mas se você lembrar da fórmula da diagonal de 1 quadrado, né, é muito mais prático para chegar no resultado. Muito mais prático e muito mais rápido, ok? Mas vamos chegar no mesmo objetivo com respostas iguais, certinho? Espero que vocês tenham entendido e veremos no nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula aí, com mais aplicações do Teorema de Pitágoras. Até mais, um forte abraço.